Olá, seja bem-vindo ao Guia Anônima CTF, um canal de segurança da informação e hacking na prática do Guia Anônima. E nesse vídeo a gente vai resolver a máquina WiseGuy. Como vocês provavelmente já sabem, eu sempre resolvo as máquinas antes de vir aqui gravar, né? Para ter uma noção maior do que eu estou pegando, que tipo de máquina que vai ser e etc. E aqui não foi diferente. Então eu já sei como é que ela funciona, eu vou explicar para você e vou resolver realmente da forma mais idiota possível, porque essa é uma máquina sobre criptografia e se você me conhece há um pouco mais de tempo, você sabe que eu sou muito ruim no quesito criptografia. Primeiramente, eu já vou ligar a máquina aqui. Ela tem a primeira etapa que não precisa ligá-la, né? Mas a gente já vai ligar ela para deixar carregando o IP. E vamos entender um pouquinho mais sobre essa máquina. Essa máquina é um nível fácil aqui do TryHackMe e enquanto ela liga, eu vou mostrar para vocês a primeira etapa dela. A primeira etapa da máquina diz para a gente fazer o download de um arquivo. Esse arquivo é um .py, ou seja, um arquivo Python. E ele diz para a gente fazer o download desse arquivo porque ele vai ser importante para a gente resolver essa máquina. Então é isso que eu vou fazer, que é esse source aqui, e já abri ele e já vou explicar para você. Antes disso, antes de explicar isso para você, a gente vai dar um complete aqui para dizer que a gente já fez o download desse arquivo e a gente vai vir aqui para baixo. Aqui embaixo ele diz que a gente precisa conectar nessa máquina na porta 1337 via TCP e eu posso utilizar o Netcat para fazer essa conexão. Quando eu fizer essa conexão na máquina, ela vai me enviar basicamente uma informação e vai perguntar qual que é a senha para descriptografar aquela informação. E esse arquivo que a gente acabou de fazer o download, ele é bastante importante, porque esse arquivo que tem agora na minha máquina, eu também tenho lá no servidor do WiseGuy. Então, é basicamente o mesmo arquivo. O que eu posso fazer para resolver isso tem diversas formas, né? Eu posso rodar um servidor local aqui na minha máquina rodando esse arquivo e conectar-me a mim mesmo para ver como é que funciona esse script, ou eu posso fazer de outros tipos de resolução, como o Brute Force, que é um pouquinho parecido do que a gente vai fazer hoje. Mas vamos lá, vamos entender esse documento aqui como um todo de forma bem rápida. Esse documento aqui é o que tem lá dentro do servidor, como eu já falei, e ele abre o flag.txt dentro desse servidor quando resolvido, tá? Então isso é bastante importante. Eu posso, inclusive, estar modificando esse script para ver o funcionamento dele. Aqui ele diz o formato da minha flag. THM, this is a fake flag. Então, essa daqui é uma flag fake, só que esse é o formato da flag. Ela começa com THM e o colchetes. Então, eu vou anotar isso, porque isso vai ser importante e você vai entender por quê. Ok? Depois disso, ele dá um chor add, ou seja, um chor, né, que é uma forma de... Tem o AND, o OR e o SHOR. O SHOR é basicamente a negativa do OR na lógica de computação, tá? Isso é importante, por mais que pareça que não seja. E aqui a gente começa com a estrutura do for, porque ele vê a largura da flag para criar toda a questão da criptografia. Ele diz que é tudo encodado em X, então eu tenho um X encoded aqui dentro, tá? Isso também é importante, você vai entender por quê, porque eu já abri a ferramenta que a gente vai utilizar agora. E depois disso tudo, a gente tem algumas outras informações que podem ser relevantes. Olha, ele diz aqui que isso tudo vai ser um ACID, ok? E olha só aqui, o meu K é igual a 5, ou seja, a minha chave para descriptografar a informação que ele vai me dar, ela tem um tamanho de 5. Isso é importante. A minha chave ela tem 5 caracteres. E eu vou deixar isso anotado. A minha chave ela tem 5 caracteres, ok? Isso é muito importante, na verdade. Beleza? Depois que eu conseguir dar a chave certa, ele vai dizer, né, this short encoded text has. Né? Então, aqui são os prints. Né? Ele vai me perguntar qual que é a chave para encriptação. E se eu acertar essa chave de encriptação, ele vai dizer congrats, that is the correct key. Here is flag 2, ou seja, se eu descobrir qual é a chave da primeira, automaticamente eu resolvo as duas chaves, as duas flags que tem nessa máquina. Beleza? Se você quiser destrinchar um pouco melhor isso daqui, você pode estar fazendo essa máquina. Eu recomendo que você faça. Como eu disse, eu sou muito fraco para criptografia, esse é um problema já há um tempo e eu tento melhorar, mas ainda assim é um tema que eu não gosto.
Então, eu acabo não estudando tanto sobre isso e eu vou resolver essa flag aqui, essa máquina, da forma mais idiota possível. Eu vou pegar o IP dela, primeiramente, que é importante, a gente vai precisar fazer uma conexão netcat, como a própria máquina diz que a gente precisa fazer na porta 1337, ok? E aí eu já vou rodar o meu netcat aqui, netcat, vou colocar o meu IP e a minha porta. Para fazer essa conexão no netcat, você coloca o espaço, não coloca os 2 pontos, tá? Então é netcat IP espaço 1337. Fazendo essa conexão, olha só, ele já deu uma encoded text. É esse encoded aqui, ó. É esse cara que eu preciso descobrir a senha para colocar a senha aqui. Eu preciso descobrir qual que é a chave criptográfica dele, beleza? Então eu vou anotar ele aqui. E a gente vai utilizar uma ferramenta que é bem interessante que se chama CyberTiff. A CyberTiff, ela permite que você descubra de maneira múltipla uma flag ou descubra de forma ou consiga quebrar alguma criptografia com vários tipos de entrada, vários tipos de configurações, porque ele é bastante completo. A primeira coisa que eu vou fazer aqui no CyberTiff é configurar um shor. Por quê? Porque eu sei que tem um shor aqui dentro. Eu vou colocar um shor, porque eu sei que tem um shor aqui dentro, exatamente. E aqui na key, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o que eu acabei de receber. Olha só, preste atenção. Eu vou colocar o que eu acabei de receber na key. E no meu input, eu vou colocar o THM. Por quê, Afonso, que você está fazendo isso? Porque eu sei que a minha flag, obrigatoriamente, ela vai começar com THM. Pronto. Aqui eu tenho os 4 primeiros caracteres, tá? Eu tenho os 4 primeiros caracteres da minha senha. Essa minha senha, ela pode ser letra maiúscula, minúscula e número, ok? Então, aqui eu tenho os meus 4 primeiros caracteres. Vou anotar isso, vou colocar aqui dentro. Agora, o que eu vou fazer para descobrir o meu 5º caractere? Lembra que a minha chave ela tem 5 caracteres? Pô, Afonso, o que você vai fazer então, cara, para descobrir qual que é o último caractere? Exatamente. Se você pensou tentativa e erro, você está correto. É tentativa e erro, tá? Eu vou na tentativa e erro. Mas para ir na tentativa e erro, eu vou mudar uma parada aqui no meu CyberTiff, que eu vou colocar um X também. Eu vou colocar um from X aqui em cima, como alto, para ele fazer o quê? Para ele já descriptografar, entre aspas, né? Para ele traduzir do hexa para o string de maneira automatizada. E aqui, o que eu vou mudar? Eu vou colocar minha chave de 4 caracteres aqui no meu key, e aqui no meu input, eu vou colocar essa string grandona que a ferramenta deu pra gente. Veja bem. Aqui, tá? Ele já está dando coisas aleatórias. Não tem nada de útil no meu output, correto? Vou até dar um zoom aqui, tá, rapaziada? Para facilitar a vida. Mas se eu colocar um dígito a mais, e se eu for colocando dígitos a mais... Ah, perdão. Aqui a gente tem que mudar do X para o UTF-8, porque é o formato da minha senha, né? A minha senha é UTF-8, ela não é X, ok? Agora você vê que já começa a construir alguma coisa ali. Olha lá. Então agora o que eu preciso fazer é descobrir qual caractere, qual caráter que é esse último para ver como que funciona isso. Então é basicamente tentativa e erro até você conseguir chegar em algo que seja útil, tá? É basicamente isso. É tentativa e erro até encontrar algo útil. Até você ver que, opa, aqui tem coisa. Essa flag é isso, tá? Então, por exemplo, ó, cara, aqui poderia, né? Esse zero aqui poderia ser, né? Porque olha só o que formou. Plain text attack. Mas aqui tá esquisito ainda. Bem, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse cara e colocar como senha lá no meu terminal. Se não for, vai dar que tá errado, tá ligado? Só isso. Deu certo. Ou não. Deu certo. É isso mesmo. Olha só. Eu coloquei o zero aqui, ele falou, congrats, this is the correct key, here's flag 2. Ou seja, ele me passou já a flag 2. Afonso, qual que é o rolê então? O que a gente está vendo aqui? É o seguinte, aqui a gente está vendo a flag 1.
Show? E aqui a gente está vendo a flag 2. Acabei a máquina, de forma bem rápida. Afonso, essa é a única forma de fazer? Não, essa não é a única forma de fazer. Depois que eu resolvi essa máquina nessa forma, eu fui dar uma olhada em outras formas de resolver ela. E existem pelo menos mais 3 formas de resolver essa máquina. Então, eu fiz da forma mais simples para mim, para não me dificultar, né? Então, essa foi a forma mais fácil, por mais que seja idiota, você ter que ficar trocando o último dígito e troca para 1, 2 e 3. Cara, aqui foi rápido porque era no numérico, né? Foi no zero. Mas poderia ser qualquer caractere minúsculo ou qualquer caractere maiúsculo do meu teclado. Então eu teria que testar por muito tempo. Inclusive, eu já tinha meio que planejado aqui que eu ia pausar a aula e ia voltar quando eu descobrisse o último caractere, se não fosse nos numéricos. Felizmente foi. Então, essa é a forma mais fácil para mim. Se você gostou, dá uma olhada nos outros vídeos de resolução que a gente tem aqui e no guianônima.com, porque lá a gente tem todos os links do Guia Anônima, inclusive o Guia Anônima Fundamentos, o nosso treinamento que tem como objetivo ensinar para você as bases de segurança da informação e hacking. Muito obrigado, deixa o like aí, se inscreve e a gente se vê na próxima.